Pois bem, meus queridos, chegou aquele momento da temporada em que o filho chora e a mãe não vê, né? Momento importantíssimo, sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa nesta quinta-feira, com transmissão no Brasil da TNT e também da HBO Max a partir das 12h30. Se eu não estou enganado, imperdível para todo mundo. E é um momento importante para as equipes, né? Para saber as definições aí, para tentar fugir de grupos mais difíceis, para também os torcedores entenderem como vai ser a dinâmica, para comprar os ingressos já certos. Alguns esperam tubarões, outros querem fugir dos tubarões, enfim. E para esse mero repórter que vos fala, também é um momento importante, porque eu vou definir mais ou menos o meu cronograma, né? Nesse restinho de 2023, com os jogos definidos, as datas, os grupos, os duelos, enfim, tudo isso importa muito. A ideia desse vídeo aqui é talvez fazer um esquenta, né? Um aquecimento do que a gente vai ver nessa quinta-feira, falar um pouquinho dos últimos classificados, falar um pouquinho dos grupos que a gente pode ter, né? Os potes de 1 a 4 já estão definidos, dar uma ênfase no futebol português, dar uma ênfase no futebol alemão e, obviamente, projetar aí aquilo que pode ser o grupo da morte. Então, portanto, chega deixando o likezinho maroto, chega também deixando o comentário de vocês. Aliás, vamos fazer o seguinte, nos comentários, deixa aí o que para vocês pode ser ou não o grupo da morte. O que vocês gostariam aí de ver já nessa fase de grupos. E quem não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Vamos lá. Nesta quarta-feira, exemplo da terça-feira, tivemos mais classificados. No caso, quarta-feira, os últimos classificados para a fase de grupo. Royal Antwerp classificado, ganhou do AEK Atenas, né? Uma surpresa para mim, achei que o AEK iria passar, até porque definia a vaga em casa, mas ganhou aí a sua vaga o Royal Antwerp para o pote 4. Também tivemos dois classificados para o pote 3, o Copenhagen passando, já era esperado, e o PSV Eindhoven atropelando o Rangers da Escócia 5-1 na Holanda. Eu já sabia que havia ali uma disparidade entre as duas equipes, não sabia que era tão grotesca, né? Tão emblemática assim para 5-1, mas a verdade é que o PSV está de volta à Champions depois de alguns anos, desde 2018 o PSV não frequentava essa fase de grupos da Liga dos Campeões, recentemente foi inclusive nos playoffs eliminado pelo Benfica. Mas está aí, com essas três equipes temos os potes formados. Vamos falar das regras desse sorteio que é tão importante, né? Nós temos alguns poréns, né? Algumas regras que impossibilitam confrontos já nesta fase de grupos. A primeira delas é a simples, né? Não podemos ter equipes do mesmo país no mesmo grupo, o que já impossibilita aí os tais clássicos, os derbys, enfim, e confrontos de alemães com alemães, espanhóis com espanhóis, ingleses com ingleses, portugueses com portugueses já nesse início da competição. Os times estão divididos em 4 potes com 8 equipes. O pote 1 são basicamente os campeões nacionais mais o campeão da Liga dos Campeões da Europa e também da Europa League, e os demais potes são determinados de acordo com as posições dos clubes no ranking da UEFA, né? Por isso que nós tivemos agora, nesta fase de playoffs, alguns clubes indo para o pote 4, outros clubes, como o Braga, por exemplo, indo para o pote 3. Times do mesmo país, como eu disse, não podem se enfrentar, e no caso dos países com 2 representantes, os clubes serão emparelhados aí de forma a dividir os seus jogos entre terça e quarta-feira. Ou seja, não dá para equipes coincidirem aí, times da mesma cidade, no mesmo dia de jogos, né? Porque atrapalha bastante a logística da coisa. No caso de países com 4 representantes, e temos esses países, serão feitos aí 2 pares, né? Um par joga na terça-feira, outro par joga na quarta-feira. E após o sorteio, geralmente a UEFA demora algum tempinho ainda para anunciar as datas dos duelos, ou seja, a galera tem ainda que segurar a ansiedade para ver se vai dar ou não para ir para o jogo, se não vai dar, enfim,
tudo isso a gente ainda vai perceber. Sem mais demora, até para a gente fazer uma análise do que são os potes, vamos a eles, né? Vamos aos potes já definidos. O pote 1, nós temos o Barcelona, campeão espanhol, o Bayern de Munique, campeão alemão, o Benfica, campeão português, o Feyenoord, campeão holandês, o Manchester City, campeão inglês e da Champions, o Napoli, campeão italiano, o Paris Saint-Germain, campeão francês e o Sevilha, campeão da Europa League. Ou seja, um pote 1 bem robusto e bem forte. Entretanto, o pote 2 também não deve nada ao pote 1. O Arsenal tá lá, né, vice-campeão da Premier League, o Atlético de Madrid, o Borussia Dortmund, a Inter de Milão, o Manchester United, o Futebol Clube do Porto, o RB Leipzig e o temível Real Madrid, senhores da Europa, também estão aí neste pote 2, o que vai facilitar, a gente já vai falar mais pra frente, talvez aí com o grupo da morte. Aí nós temos no pote 3 o Braga, importante dizer que o Braga parou no pote 3, o Estrela Vermelha, a Lazio, o Milan, o Salzburg, o Shakhtar Donetsk, o PSV Eindhoven e também o Copenhagen. E já passando dinamicamente para o pote 4, nós temos o Celtic, o Galatasaray, o Lens, o Newcastle, perigosíssimo, Real Sociedad, perigosíssimo, Union Berlin, Young Boys e Royal Antwerp. Ou seja, esses são os classificados. É difícil a gente falar de times que vão escapar dali ou vão escapar daqui, mas existem algumas maneiras de fazer a fase de grupos um pouco mais acessível. Por exemplo, o Braga pode tentar fugir, já que está no pote 3, de algumas equipes do pote 1, como por exemplo, tentar pegar um Sevilha ou um Feyenoord, seria uma boa para o Braga. Tentar pegar, por exemplo, no pote 2, um Borussia Dortmund ou até mesmo um RB Leipzig. Não estou falando aqui que seria um jogo fácil, tá? Estou dizendo que seria mais acessível do que as outras opções. E num pote 4, tentar fugir de Newcastle, Real Sociedad e Union Berlin. Isso vale para as outras equipes também. O Porto, por exemplo, que está no pote 2, tentar pegar um Feyenoord, tentar pegar um Sevilha da vida do pote 1, depois fugir de algumas equipes difíceis do pote 3, como o Milan, por exemplo, a Lazio, o Shakhtar, enfim, tem uns times que são mais difíceis aí no pote 3, e no pote 4 também fugir daqueles que eu falei, Newcastle, Real Sociedad e também o Union Berlin. Para o Benfica, que está no pote 1, olhando, né, já pelas perspectivas aí dos portugueses, é tentar fugir do Real Madrid no pote 2, eu acho que é o mais difícil que poderia pingar, tentar fugir também de equipes como Arsenal, como o Atlético de Madrid, mas mesmo assim um RB Leipzig não seria mal, um Borussia Dortmund também não seria mal, lá na frente no pote 3 daquelas mesmas equipes que eu falei, o Milan seria o mais complicado e o pote 4 tem aqueles 3 poréns que eu disse aqui. Os alemães, esses talvez sejam mais complicados porque o Bayern de Munique não pode pegar, por exemplo, o Borussia Dortmund e o RB Leipzig no pote 2, então já deixa aí reduzido as expectativas de facilidades. Então, muito provavelmente, não quer dizer que aconteça, mas provavelmente o Bayern de Munique vai ter uma pedreira do pote 2 surgindo, e no pote 3 e pote 4, talvez equipes mais acessíveis. Mas lembrando que o Bayern de Munique na temporada passada caiu num grupo relativamente da morte. O Bayern sempre é um pouco a própria morte dentro dos grupos, mas na temporada passada tivemos Inter de Milão e tivemos o Barcelona no grupo do Bayern de Munique. O Bayern conseguiu fazer todos os pontos possíveis, né? Isso é bom lembrar. Isso vale para os outros alemães, mas olhando na perspectiva, por exemplo, do Union Berlin, tentar escapar de um grupo difícil é praticamente impossível, né? Primeiro porque é alemão, o único alemão do pote 1 é o Bayern de Munique, no pote 2 já tem o Borussia Dortmund, ou seja, muito provavelmente o Union Berlin vai acabar tendo jogos bem emblemáticos nesta fase de grupos, o que tem até certa piada, né, no sentido português, né, tem a sua graça, porque vamos ter alguns jogos interessantes em Berlim e todos os correspondentes querem fazer um jogo em Berlim, porque é uma cidade, digamos, atípica, curiosa.
Enfim, nesse momento a sorte está lançada. A sorte e as probabilidades. Muita coisa pode acontecer. O que não pode acontecer é vocês deixarem de perder esse sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões. E eu estarei lá na transmissão da TNT e da HBO Max. Um beijo para vocês, tá? Vamos que vamos e segurem a emoção, segurem a ansiedade, porque muita coisa vai rolar nessa quinta-feira. Tchau!